Bom dia a todos, estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, entrando na Rede Humanidade. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui conosco. Já estou vendo aqui pessoas muito queridas, o Enio Souza, grande Enio, meu maestro também, Luciano Padilha, professor Maximiliano Martins Pinheiro, minha querida amiga Vaida Norvilaite também, grande antropóloga, fez uma entrevista, um programa muito bonito essa semana, não é, sobre as origens, a etnografia da Igreja Positivista, não é, na França e no Brasil. Muito bonito o trabalho da Vaida, uma tese maravilhosa. Débora Pila Vilela também nos assistindo aqui, seja bem-vinda, Débora. Mattia Canepelli, direto do Centro Positivista de Trento, na Itália. Que alegria, coisa boa. Eugênio Macedo também, grande Eugênio, querido colaborador, seja bem-vindo. Muito importante a presença de vocês. Então, estamos entrando ao vivo na Rede Humanidade. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Meu querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes, descendente de Raimundo Teixeira Mendes, o autor da Bandeira Nacional. Que alegria, que coisa boa. Então é a Rede Humanidade, conectando todos os pontos de estudo do positivismo no planeta. Não é? Temos em Porto Alegre a nossa sede, a sede da Igreja Positivista aqui em Porto Alegre, irradiando a Rede Humanidade para todo o planeta. Temos a Capela Positivista do Paraná, o Renner Balduino dos Santos. O Paraná tem grandes positivistas também, os irmãos Lacerda, muito importante. Em São Paulo temos Luiz Gustavo Mota, uma alegria muito grande. E no Rio de Janeiro, o apóstolo Hernani Gomes da Costa, o novíssimo, recém-criado Centro Positivista do Lavradio, numa casa maravilhosa, um palácio lindo, não é? Que foi um convênio que fechamos com a Sociedade Brasileira de Belas Artes, o Centro Positivista do Lavradio, sob a direção do apóstolo Hernani Gomes da Costa. Uma alegria muito grande tê-los todos aqui conosco. Então, fica o meu carinho, fica a minha admiração. Saúdo também o Templo da Humanidade, da querida Cristiane Pereira de Souza, que está fechado, não é, para reformas. Espero que concluam a obra em breve para podermos retomar as atividades do apostolado positivista do Brasil. Enquanto isso, meus queridos colaboradores, o Hernani Gomes da Costa, o Raoni, não é? O professor Luiz Edmundo da Costa Leite, o Cipriano César Teixeira Mendes, e todos os positivistas do Brasil estão convocados para ajudar nos preparativos para a inauguração do Centro Positivista do Lavradio, que será no dia 14 de julho. Teremos palestras importantes, eu farei uma palestra sobre a história do positivismo no Brasil, o Hernani fará uma palestra sobre Bandeira Nacional, mitos e curiosidades. Também teremos um palestrante, o professor Márcio Verde, com a história do solar do Lavradio e mais outros nomes importantes que estão aderindo a este movimento. O solar do Lavradio, onde será o templo positivista, o centro positivista, não é, do Lavradio, na cidade do Rio de Janeiro, ele foi a sede do primeiro vice-rei da província, ou seja, foi o primeiro imóvel onde abrigou as atividades culturais, políticas, não é, no Rio de Janeiro. Então, ele era o lugar onde aconteciam era o salão de baile das festas, onde aconteciam os recitais de música, exposições de arte. Então, o solar do Lavradio tem uma longa história. E era a residência também do Marquês do Lavradio, por isso que ele é batizado com este nome, Solar do Lavradio. E agora nós teremos uma sede muito importante, linda, grande, na cidade do Rio de Janeiro, para seguirmos trabalhando a doutrina da religião da humanidade,
o positivismo e todos os seus aspectos culturais, sociais, políticos serão contemplados na novíssima sede do Centro Positivista do Lavradio. Muito importante. Então, eu estou muito feliz. Saúdo também o professor Miguel, da Universidade de Oxford. Temos também o David Lebreur, de Paris, né? A Maison de Auguste Comte, a Capela Positivista. Todos esses queridos colaboradores são imprescindíveis para a propagação da doutrina, para a continuidade da propaganda religiosa. Então, saúdo a todos com muita alegria, com muito orgulho. E estamos, então, oficialmente entrando aqui ao vivo, na Rede Humanidade para a Prédica Sociocrática. Estamos no mês de César, o mês da civilização militar. E o mês de César ele é muito importante, pois nós estudamos os aspectos ligados à gestão pública, balizada pelo mérito, pela competência, pela disciplina, que é a civilização militar. Diferentemente de estados onde o poder é transmitido por uma ligação sanguínea, real, por uma religião ou por uma teocracia, na civilização militar é a competência que impera. O general mais competente acabava se tornando o imperador, dentro dessa lógica. Por isso é tão importante a civilização militar. Uma alegria muito grande tê-los todos aqui conosco. Vamos falar um pouco da segunda semana do mês de César. Dia 8 temos, que é o dia de hoje, temos Péricles. Dia 9 temos o Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Dia 10 temos Demóstenes. Dia 11, Ptolomeu Lago. Dia 12, Filopêmen. Dia 13, Políbio. E dia 14, o grande chefe da semana, Alexandre o Grande. Alexandre da Macedônia. Vamos estudar um pouquinho da história de Alexandre, que é fascinante. Alexandre da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande, ele era Alexandre III, não é? O Alexandre Magno foi o rei do reino grego mais antigo da Macedônia e um membro da dinastia Argéada, nascido em Pela em 356 antes da nossa era. O jovem príncipe sucedeu seu pai, o rei Filipe II, no trono. Com apenas 20 anos de idade, ele se tornou o imperador Alexandre da Macedônia. É muito importante a história de Alexandre, não é? Ele passou a maior parte de seus anos no poder, em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e do Nordeste da África. Ele foi o maior, não sei se o maior, mas um dos maiores impérios da antiguidade, não é? Ele incorporou muitos reinos e ele, inclusive, se casou com filhas de reis para solidificar pacificamente essas incorporações. Então, ele tem uma história muito bonita, né? A Ásia, a África, e até os 30 anos de idade havia criado um dos maiores impérios do mundo, né? Que se estendia da Grécia para o Egito, ao nordeste da Índia e ao norte da África. Morreu invicto em batalhas, nunca perdeu uma batalha, e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. A história de Alexandre é linda. Durante a sua juventude, Alexandre foi orientado pelo filósofo Aristóteles. Imagina, né? Ter Aristóteles como tutor, como professor, isso já é uma grande vantagem, né? Então, ele teve Aristóteles como seu mentor. E depois que o seu pai Filipe foi assassinado, ele sucedeu seu pai no trono e herdou um reino forte, um exército experiente, né? Então é muito importante. Ele buscou os confins do mundo, né, com seu grande exército, invadiu a Índia em 326 antes da nossa era, mas foi forçado a voltar pela demanda de suas tropas. Alexandre morreu na Babilônia em 323 antes da nossa era, cidade que planejava estabelecer como sua capital, sem executar uma série de campanhas planejadas que teria começado, como a invasão da Arábia. Nos anos seguintes, sua morte, uma série de guerras civis rasgou seu império em pedaços, resultando em vários estados governados por diáconos, sobreviventes e herdeiros generais de Alexandre.
não é? Seu legado incluiu a difusão cultural que suas conquistas geraram, como o greco-budismo, não é? O budismo era uma... Bom dia, José Romélio, que alegria, seja bem-vindo. Obrigado. O budismo era uma religião praticamente desconhecida e Alexandre o Grande popularizou o budismo, né? Fique à vontade, mestre. Popularizou o budismo. Então foi muito importante essa atuação de Alexandre o Grande. Tudo bem, José Romélio? Como é que está? Que alegria. E ele tornou-se um herói lendário, não é? Nos moldes de Aquiles, aparecendo como um destaque na história, como um mito grego e culturas não gregas também. Tornou-se a medida contra o qual os líderes militares se compararam, não é? Muito interessante a história de Alexandre o Grande. E o funeral de Alexandre também conta que tem um episódio muito interessante. Ele fez alguns pedidos no seu funeral. Primeiro, que o seu sarcófago fosse carregado pelos médicos e alquimistas da corte, para mostrar que nem todo conhecimento científico, médico, alquímico, conseguiu impedir a sua morte. Ou seja, todo conhecimento humano é nulo quando se trata da questão da morte, né? Um outro pedido que ele fez é que seu tesouro, parte do seu tesouro, fosse distribuído ao longo do percurso, né, para que as pessoas pudessem ir adquirindo também, né, parte da sua riqueza. Um outro pedido é que no seu sarcófago tivessem 2 orifícios onde suas mãos ficassem expostas para fora. É uma analogia de dizer que chegamos a este mundo de mãos vazias e vamos embora dele com as mãos vazias, que não levamos nada desse mundo, não é? Então a história de Alexandre é fascinante. Alexandre o Grande da Macedônia, o chefe da segunda semana do mês de César, o mês da civilização militar. O irmão Claro Gilberto Barbosa também, que alegria, irmão, seja bem-vindo. Dário Neto também, seja bem-vindo, Dário. Muitas pessoas queridas aqui participando. Vamos então ao estudo da 16ª prédica. Concepção geral da síntese subjetiva. Importantíssimo esse estudo, né? Temos a filosofia primeira, a filosofia segunda e a filosofia terceira, né? A filosofia primeira, ela representa as leis físicas. Bom dia, seja bem-vinda, fique à vontade. Eu estou fazendo uma transmissão, mas logo após eu posso dar toda a atenção para vocês, tá? Fique à vontade. A filosofia primeira são as leis físicas, bem conhecidas para nós, né, desde a física clássica, não é? A filosofia segunda são as leis mentais, não é? São leis subjetivas, são leis, como podemos dizer, abstratas. E temos também a filosofia terceira, que são as leis morais, que são muito importantes, não é? Todos os acontecimentos cósmicos ou humanos são regidos por leis invariáveis, não é? Isso aí é inquestionável, não é? Meus amigos da Motormac de Portão também aqui conosco, que alegria. Todos os acontecimentos humanos são regidos por leis invariáveis. Elas são múltiplas e irredutíveis, pois não há uma só lei objetiva única que abranja a totalidade dos fenômenos. As leis conhecidas constituem o destino, as desconhecidas o acaso. Há 3 espécies de leis: físicas, intelectuais e morais. Já falamos disso. As primeiras são cultivadas pelos seres humanos mais práticos, as intermediárias pelos sacerdotes e as últimas pelos seres mais sensíveis. As leis intelectuais ligam-se naturalmente a cada uma das outras duas. O único princípio capaz de coordenar todas as leis é o dogma da humanidade, que realiza a síntese subjetiva. O dogma da humanidade, a síntese subjetiva, são, em sumo, também representantes da religião da humanidade. Saudar a presença da Maria Cristina Bittencourt. Eu vou fazer a leitura também da 17ª prédica, filosofia primeira. O dogma positivo assenta sobre 15 princípios universais que abrangem todas as categorias de fenômenos. Eles constituem a filosofia primeira e são divididos em 3 grupos. O primeiro
tanto objetivo como subjetivo é formado pelas 3 leis que regulam a nossa atividade mental perante a ordem natural que nos domina. O segundo grupo, a ordem mental é a observação e submeter sempre os fenômenos mais complexos aos mais simples, não é? O segundo grupo, essencialmente subjetivo, compreende as 6 leis estáticas e dinâmicas do entendimento. O terceiro grupo entende as leis da mecânica e aos fenômenos quaisquer, não é? O terceiro grupo, mais subjetivo que o precedente, estabelece que as leis da evolução, do classamento e do intermediário, não é, são submetidos. O conjunto de leis da filosofia primeira representa a fatalidade suprema, que envolve o espaço, a terra e a humanidade. Muito importante o estudo profundo, não é, das 3 leis que nos regem, não é? As leis físicas, materiais, as leis mentais ou intelectuais e as leis morais ou leis éticas, né? São muito importantes e elas estão encadeadas no dogma, desde a lógica, passando pela cosmologia, pela biologia, entrando depois na sociologia, que é um terreno movediço, não é? Impreciso, não dominamos as variáveis, e por último, a moral, que são as leis morais, muito importantes. Então, fica aqui o meu agradecimento, saudar a presença da dona Nilda Arruda, nos visitando, dando a honra de sua presença aqui. Que alegria, dona Nilda. Então, esses foram os estudos da 16ª e aproveitei e já fiz também da 17ª prédica aqui. Semana passada eu tinha feito da 16ª, mas tinham faltado alguns detalhes. Vamos ao nosso sinal religioso, respeitosamente, que me foi ensinado pelo mestre Capelli. A mão esquerda no peito, sempre saudando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Nosso sacerdote maior, Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento humano, de iluminação individual e coletiva. Nossos mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, querido mestre Capelli, que saudade. E falando em mestres, essa semana tivemos mais uma perda, não é? Semana passada tivemos a transformação da minha querida amiga Eliane, dona Eliana Tito, não é? E está chegando aqui também o querido Renner Balduino dos Santos, dirigente da Capela Positivista de Curitiba. Seja bem-vindo, Renner. Alegria tê-lo aqui conosco. Perdemos a dona Eliana Tito, que era uma frequentadora assídua das prédicas, não é? Querida amiga, me acolheu quando eu cheguei aqui na igreja, foi uma amiga, foi uma parceira muito grande, e era esposa do meu querido mestre, Afrânio Pedro Capelli. E nessa sexta-feira também tivemos uma grande perda. O professor Emiliano Limberger, Emiliano José Limberger. O professor Emiliano trabalhou junto com Fernando Ferrari na consolidação do cooperativismo aqui do Estado, criou inúmeras cooperativas aqui no Estado. Foi um grande amigo, me ajudou na constituição dos nossos estatutos, das nossos regimentos aqui da igreja. Foi um querido colaborador, ele era também um estudioso do trabalhismo, ele participou do movimento trabalhista, já estava com a idade muito avançada, com 98 anos, e ele nos ajudou muito aqui, com a sua experiência, com a sua sabedoria, e ele instituiu aqui no Estado uma lei, a Lei 15.473, se eu não me engano. Bom dia, seja bem-vindo. Ele criou a Lei da Semana Missioneira. Então, todo mês de abril nós celebramos a Semana Missioneira, que é muito importante, não é? Lembrarmos, estudarmos a saga fundante aqui do nosso Estado, que foram as missões jesuíticas. Então, ele era um defensor da ecologia, um defensor dos povos originais aqui da terra, estudioso das culturas, me ensinou muito.
me ensinou muito sobre a educação suasória. A educação suasória é como os guaranis e como outras tribos indígenas educam suas crianças, a educação suasória, não é? Se a criança quebrar a tigela da comida, ela não vai ser penalizada, não vai ser punida ou sofrer algum castigo, não, físico, não. A mãe simplesmente vai dizer para a criança: filhinho, tu quebrou a panelinha da comida, hoje a mamãe não vai poder fazer comida para nós. É assim que a educação suasória funciona. Ela persuade, ela ensina de forma afetiva a criança. Ela não ensina com castigo, com violência. Isso é muito ultrapassado na visão missioneira, na visão, não é, dos povos originários. Não é? Isso é uma coisa primitiva, o castigo físico. Nós devemos sim conversar, dialogar com as crianças e mostrar a importância, não é, das suas atitudes e que as suas atitudes têm consequências. Não é? Bom dia, querido Renan Vieira, seja bem-vindo. Renan, um dos dirigentes da ACM, Associação Cristã de Moços, instituição amiga, parceira. Daniela Queiroz, querida Daniela também, seja bem-vinda. Uma alegria muito grande ter o Luciano e a Daniela aqui comigo, que honra. Muitas pessoas queridas. O Batista também, que alegria, né? Grande Batista, seja bem-vindo. Muitas pessoas queridas aqui conosco. Então, perdemos essa sexta-feira o querido Emiliano Limberger. A cerimônia de despedida foi na Capela Histórica do Crematório Metropolitano, e ele era um amigo querido, um frequentador, juntamente com a professora Zélia Helena Dendena Sampaio, o nosso querido mestre Raul Selva, o professor Edson Rutner. Eles formavam o núcleo da Semana Missioneira. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Eles criaram a Semana Missioneira aqui no estado, uma lei estadual. Inclusive o Luciano Padilha tocou um evento, não é? Tocou um chamamé lá no evento do Raul Selva, né? Em comemoração à Semana Missioneira. Então perdemos esse grande líder, esse grande amigo, esse grande sábio, e fica a nossa homenagem, nossos sentimentos aos amigos, aos familiares. Nosso querido Emiliano Limberger, Emiliano José Limberger, nos deixou, fez sua transformação essa semana, mas continua vivo no coração e mente de todos nós. Saudar a presença dos nossos visitantes que estão chegando. Seja bem-vindo. Eu estou na transmissão da prédica, mas depois eu posso dar uma atenção mais de perto para vocês, saber o que trouxeram vocês aqui hoje. Certo? Vamos para o final da nossa prédica, como de costume, com um pouco de música. Não é? Música que é realmente a grande ferramenta desenvolvida para armazenar o sentimento humano e transmiti-lo séculos, milênios depois, e às vezes ainda causar grande emoção. A música armazena o sentimento e transmite o sentimento, ocasionando a emoção humana. Por isso a música é tão importante. É a mais sublime, a mais perfeita das artes, é uma arte matemática, inclusive, pois ela trabalha com frequências, com divisões de tempo e de frequências. A música é algo elevadíssimo. Está aí o meu maestro querido, meu professor, Luciano Padilha, que confirma o que eu estou afirmando, não é? Música tem propriedades terapêuticas, é fantástica como mais um acessório para atividades medicinais, para a meditação, para a elevação mental, espiritual. Então fica o meu carinho a todos que estão aqui e todos que apreciam a música. E vou encerrar essa prédica com um pouco de música para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E não esqueçam, Positivista de Verdade está na Rede Humanidade. E dia 14 de julho teremos a grande inauguração do novíssimo Centro Positivista do Lavradio, com a direção do apóstolo Hernani Gomes da Costa. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. E nossas campanhas seguem valendo. Quem puder colaborar, está aqui, pessoas que colaboram, José Romero seguido colabora com a nossa campanha, do Pix Positivo. Se não for fazer falta, doe qualquer valor aqui para a Igreja Positivista. Nossa chave Pix é o CNPJ da Igreja.
e ele está amplamente divulgado nas nossas redes e no nosso site. Acesse o nosso site, templopositivista.org.br. Então eu vou ficando por aqui, não é? Agradeço profundamente a presença de todos. O nosso sinal religioso, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos um pouco de música para elevar os nossos sentimentos, nossos pensamentos e no silêncio de nossa reflexão, de nossa meditação, acharmos as respostas tão necessárias para a harmonia da nossa vida terrestre. Muito obrigado pela presença de vocês.
Então, muito obrigado a todos novamente, uma alegria muito grande. Espero recebê-los novamente aqui no próximo domingo, às 11 horas, quando entraremos novamente na Rede Humanidade. Fica meu agradecimento, meu carinho a todos que estiveram conosco aqui na Rede Mundial e também minha querida confreira, meus confrades que estão aqui presencialmente participando da prédica. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade a todos.